Amém? Amém, pastor? Boa noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos bem? Amém? Vamos lá. Queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês no livro de 1 Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Reis fica ali depois de Samuel, antes de Crônicas, Velho Testamento. Acharam? Amém? Misericórdia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim: Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: Basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: Levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu. E se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: O que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porquanto filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi. Quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto, e saiu e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali veio uma voz e disse: O que faz aqui? O que faz tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E somente eu restei.
e eles buscam pela minha vida para tirar. Só até aí. Queria que você encostasse a Bíblia no seu peito, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Santo Deus, grandioso Pai, só Tu és santo, Senhor, só Tu és bendito, só Tu és digno, só Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eterno, mas não distante. Tu és santo, fiel, justo, poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se ainda há algo em nós que não Te agrada, se ainda há algo em nós que nos afasta da Tua presença, se ainda há algo em nós, Pai, que possa impedir de ouvirmos a Tua voz essa noite, nos perdoa, nos limpa, nos transforma. Guia-nos com Teu Espírito, prepara os nossos corações, ó Deus, para que a palavra aqui ministrada adentre no mais íntimo do nosso ser e dê frutos. Assim que nós choramos, Te agradecemos, e todos aqueles que creem dizem amém. Amém. Pode se assentar aí. Queridos, um texto um pouquinho longo, mas bem conhecido, fala um pouco da história do relato aí do profeta Elias. E quem era esse profeta? Elias foi um grande homem de Deus. E ele viveu numa época que a idolatria ela era muito grande ali em Israel. E o próprio texto aqui relata que o povo de Israel tinha derrubado os altares, matado os profetas. E nesse momento aqui de angústia de Elias, foi porque ele tinha sofrido uma ameaça. Os inimigos de Elias eram os reis do norte de Israel, que era Acabe e Jezabel. Jezabel havia ameaçado Elias. Por quê? Se você observar o capítulo 18, você vai ver um grande ato de Elias. O que foi esse ato? Naquela época existia um confronto, né, do Deus de Israel, que é o Deus nosso Senhor, e um Deus pagão, um Deus que foi levantado ali justamente por esses reis, que era Acabe e Jezabel, que era o Deus Baal. E Elias desafiou os profetas de Baal. Ao todo eram 450 profetas, e eles fizeram uma competição. O que era essa competição? Cada um construiu um altar para o seu Deus, certo? Elias construiu um altar para o nosso Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos. E os profetas de Baal construíram um altar para Baal. E nessa competição, eles oraram para que o Deus que fosse real mandasse fogo do céu. E 450 profetas de Baal orando, e nada aconteceu. E quando eles pararam de clamar, né, eles tinham o costume de se cortar, de rasgar suas vestes ali para clamar ao Deus Baal, né, e nada aconteceu. E Elias faz até uma zombaria com eles, fala que clamem mais alto, chamem mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. E quando eles pararam de clamar, Elias foi lá, orou ao Deus, e imediatamente caiu o fogo do céu. Então os profetas de Baal perderam a competição, e foi se mostrado que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o Senhor dos Exércitos. E todos os 450 profetas foram mortos por Elias. Naquela época, os profetas eles não eram simplesmente quem previa o futuro, né? A gente tem um certo entendimento bem enganoso sobre os profetas, que a gente acha que o profeta era só aquele que chegava, dizia, vai acontecer tal coisa e pronto. Mas não, os profetas eles eram pessoas que lutavam constantemente contra a idolatria. Eles lutavam constantemente para que o Deus verdadeiro, o Senhor dos Exércitos, fosse honrado ali em Israel. E o próprio texto fala que o povo de Israel tinha derrubado os altares do Senhor
tinha matado os profetas à espada. E os profetas naquele tempo, eles sofriam, eles eram perseguidos. E nesse texto aqui, Elias, ele se sente sozinho. Porque ele diz, só restou eu. Mataram todo mundo. Ele tinha acabado de matar 450 profetas. Aí, no outro dia, ele recebeu uma ameaça. Isabel chegou, falou para ele, chegou até ele, né? E disse, eu vou fazer a mesma coisa que você fez com eles. A mesma coisa que você fez com os profetas, eu vou fazer com você. Aí ele temeu, ele teve medo, ele sentiu uma grande angústia. E o que foi que ele fez? Ele fugiu, ele tentou se isolar e ele faz essa oração aí para Deus: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Então, o que eu quero trazer essa noite é justamente esse sentimento de solidão e de tristeza que Elias teve. Ele, primeiramente, ele se sente sozinho. Ele diz, só restou eu. Só restou eu de profeta. O resto foi todo mundo morto. E essa tristeza que ele sente de dizer, Senhor, tira a minha vida. E, como eu disse já, os profetas eram pessoas que sofriam muito. E como a gente leu aqui no texto, a gente espera uma reação diferente de Deus. Porque o que aconteceu com Jonas quando Jonas fugiu? Deus foi lá e fez com que ele fosse engolido pela baleia para que o Jonas voltasse para o percurso. Mas pela baleia não, pelo peixe grande. Meu Deus. Pelo peixe grande. Certo? Aí Jonas foi engolido e para voltar para o propósito. Só que com Elias foi diferente. É como se Deus sentisse a tristeza dele e se compadecesse com aquilo. E a gente pensa que Deus vai esbravejar com ele, né? Bora, Elias, levanta, se ergue, tu acabou de matar 450 profetas, vai lá que eu estou contigo. Mas não, o Senhor fala para ele, a caminhada, ela é demasiadamente grande para ti. A jornada, ela é muito dura para ti. E realmente era. Elias, ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo triste. E o que foi que o Senhor fez? Ele foi lá e colocou um anjo. Ó, Elias, descansa. Está aqui a tua comida pronta. Um banquete assim que tu acordou. Tem pão, tem água. Comeu, dorme de novo. Aí vem outra caminhada longa, 40 dias no deserto, até chegar na caverna em que Deus fala com ele. E Deus, ele não esbravejou, ele não gritou com Elias. Veio o vento forte, veio o fogo, veio o terremoto, mas Deus, ele estava ali na voz suave, na calmaria. E assim como foi com Elias, muitas das vezes é com a gente. Porque às vezes a gente acha que Deus vai agir de uma maneira e Deus age de outra. Tem uma canção do Palavra Antiga, Marcos Almeida, que diz que quando espera a chuva chegar, tu vens com o teu vento. Quando espero tua voz estrondar, tu vens com o silêncio. Quando espero o mar se abrir, aí eu vejo os meus pés sobre as águas. Deus, ele não age da maneira em que nós queremos. Ele age da maneira que ele quer. E muitas das vezes a gente tenta brigar com Deus. Ó, Senhor, faz isso. Ó, Senhor, faz aquilo. E é muito comum a gente ver hoje, ó, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. E eu acho muito errado a gente dizer, chegar para Deus e falar, Senhor, eu não aceito tal situação. Porque quem somos nós para não aceitar? Quem somos nós para bater de frente com Deus? Nada. Deus olha para nós
Como filho, sim. Se nós soubermos pedir a Ele, Ele vai nos dar, mas nós não temos poder para bater de frente com Deus. E Elias aqui, ele sentiu medo. Ele se sentiu sozinho. A caminhada, ela era muito dura. E nessa passagem é como se Deus sentisse empatia por Elias. Qual era o medo de Elias? Não era o medo de morrer. Elias não tinha medo de morrer, porque ele chegou para Deus e pediu a morte. Deus, basta, tira a minha vida. O medo de Elias não era morrer. O medo de Elias era morrer pelas mãos daquelas pessoas ruins. Era morrer pela mão de Jezabel e de Acabe. Só que aí, Deus foi tão bom com Elias que ele deu esse descanso para ele. E se a gente reparar aqui no versículo 18, Deus fala assim para ele: contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal e toda boca que não o beijou. Deus falou para Elias que ele não estava sozinho. Ele disse: tem mais 7.000 ali para lutar e batalhar com você. Só que depois de Elias surgiu Eliseu. E Eliseu, ele foi maior do que Elias. E é bem interessante isso, porque se você para ler o livro de Reis, Elias fez 7 atos grandiosos. Tem 7 atos significativos de Elias. Só que Eliseu tem 14. Porque quando Eliseu foi consagrado, ele pediu unção dobrada. E a Bíblia mostra isso. Elias fez 7, Eliseu fez 14. Mas voltando aqui para a solidão e para o medo, existem batalhas que nós enfrentamos sozinhos, que nós temos que enfrentar sozinhos. Porque só quem está dentro da tua mente e do teu corpo é tu mesmo. Só quem sabe o que tu enfrenta é você e Deus que te conhece. Então, tem batalhas que nós precisamos lutar sozinhos. Existem curas internas que só dependem de nós mesmos. Não vai ser através do desabafo. Às vezes a gente pensa: se eu colocar tudo para fora, talvez eu seja curado. Mas tem coisa que você tem vergonha de dizer. Tem coisa que você prefere não contar. E essas batalhas internas, elas precisam ser vencidas sozinho. Só você e Deus. Existem pessoas que usam essa passagem da caverna, que Elias se isolou, né, para justificar um afastamento da igreja. A pessoa passa um tempo sem vir para a igreja, aí quando volta diz: estava na caverna. Não estava desviado. A igreja, Deus não vai te afastar da igreja de nenhuma maneira. Então, esse momento que Elias viveu dentro da caverna foi um momento de autoconhecimento e de fuga e de medo e de tristeza. Não é pecado sentir tristeza. Não é pecado se sentir sozinho. Mas não é normal se sentir triste todos os dias. Não é normal. Se você tem se sentido triste todos os dias, tem alguma coisa errada dentro de você. Pode ser no teu corpo, falta de vitamina. Pode ser na tua alma, uma cura que precisa, um perdão que precisa ser liberado. E pode ser no teu espiritual. Talvez você não esteja buscando a Deus como deveria. Não é normal se sentir triste todos os dias. Não é normal.
Pode ser falta de vitamina D, você tem que pegar no sol. Mas a tristeza, ela não é normal. Assim como a alegria. A alegria não é momento, a felicidade não é momento, a tristeza também tem que ser momento. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tem um momento de ficar triste, tem um momento de se alegrar, tem um momento de descansar, tem um momento de se sentir cansado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se você se sente triste todo dia, busque um autoconhecimento. Investigue, faça uns exames, vá fazer uma caminhada, vá fazer um exercício físico. Para mim também. Fala. Então, a tristeza todos os dias, ela não é normal. A solidão também não. Eu sei que existem momentos que precisamos ficar sozinhos. Tem hora que a gente não suporta gente. Tem horas que você precisa se isolar. Olha, não quero conversar com ninguém hoje. Mas tem que ser um dia. E não um ano inteiro. Não é normal se isolar todos os dias. Nós precisamos de pessoas. Então, se você tem a vontade de se isolar todos os dias, e você chama de solitude, mas é solidão mesmo, busque ajuda. Eu acho muito estranho quando a pessoa diz que não tem amigos. Como assim você não tem amigos? A Bíblia fala que existem amigos mais chegados do que irmãos. Então, nós precisamos dos amigos. Eu tenho grandes amigos. Pode ser 5, 3, 2, 1. Mas eu tenho. Eu sou amigo de Deus. O Espírito Santo é meu amigo. Está errado. Porque até Jesus teve 11 amigos quando percorreu aqui. Até Jesus. Teve com quem chorasse junto com ele quando ele se foi. Ele chorou por Lázaro. Por quê? Porque eles eram amigos. Então os amigos, eles são importantes. Se sentir sozinho e chamar de solitude, porque a solidão é errado. Elias, no final desse capítulo aqui, descobriu que tinha 7.000 pessoas junto com ele. Então olhe para dentro de você e comece a observar quem está do seu lado. Às vezes você não tem amigos porque você não é um amigo. Porque quem se dispõe a ter relacionamentos recebe de volta. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se eu semear amor, eu vou colher amor. Pode ser que você esteja depositando a sua semente na pessoa errada. Às vezes tem uma pessoa por trás de você que quer ser seu amigo e você não liga. Porque talvez não tenha a condição social que você deseja. Talvez não tenha nada para te oferecer. Só a amizade. Eu sei que a gente quer estar perto de pessoas que possam nos levar longe, né? Mas se a gente só é amigo de pessoas pelo que elas têm a oferecer, não é amizade, é interesse. E desse tipo de relacionamento a gente tem que fugir. A gente tem que correr. Amizade sem nada em troca. Eu não tenho nada para te dar. Só o meu ombro para tu chorar. Tu quer? Pode vir. Não quer? Perdoa. Amizades são importantes. E o medo? O medo que Elias sentiu. O medo e a angústia. Eles andam lado a lado. Às vezes a gente tem medo do futuro, né? O que eu vou comer amanhã se eu não tenho nenhum real no meu bolso hoje? O que eu vou almoçar? O que eu vou tomar de café?
Meu Deus, o que eu vou ser quando eu crescer? Qual profissão eu vou seguir? Como é que eu vou conseguir manter uma casa? Meu Deus, como é que eu vou conseguir arranjar alguém para casar? Essa angústia, esse medo do futuro que todos nós temos, parece que nós depositamos a nossa esperança em outras pessoas que não é Jesus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo e toda angústia. Nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus. Medo, por muitas vezes, é falta de fé. Falta de fé. Você teme alguma coisa que é irreal, que ainda não aconteceu, porque você não acredita que o Senhor vai te cobrir com as asas deles e debaixo delas você vai estar seguro. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Existem alguns tipos de tristeza. Eu trouxe aqui 2 tipos. Primeiro, a tristeza segundo o mundo. O que seria a tristeza segundo o mundo? É a tristeza que produz morte. Lá em 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu vou dar um exemplo aqui de uma tristeza segundo o mundo. Está lá em Mateus 27,3. Diz assim: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enfocou. Judas, quando viu Jesus sendo condenado, ele sentiu um grande remorso, uma grande tristeza, uma culpa muito grande, uma culpa imensurável. É tanto que as moedas por quem ele vendeu Jesus, ele não conseguiu usufruir dela. Ele não conseguiu usufruir daquele dinheiro que custou sangue. Então o que ele faz? Ele vai lá até o templo, para as pessoas a quem ele vendeu Jesus, traiu Jesus com um beijo, né? E diz: olha, eu pequei, traí sangue inocente. Vai lá e joga as moedas em cima dos sacerdotes. E em seguida ele se retira e se enforca. Aí é relatado o primeiro suicídio da Bíblia. Então, essa tristeza que Judas sentiu, ela produziu morte. Ela produziu morte. Ela é a tristeza segundo o mundo. Por muitas vezes, principalmente o remorso, nos corrói por dentro. Quando a gente faz uma coisa errada e não se arrependeu de verdade, né? Porque quando a gente se arrepende de verdade, é a tristeza segundo Deus. Mas o remorso é quando a gente faz uma coisa e só sente uma culpa, tipo uma culpa que você faria aquilo de novo. Eu senti uma tristeza, um remorso, mas eu faria de novo. Então não é um arrependimento verdadeiro. É só uma tristeza segundo o mundo. Que se você alimentar isso, aí você vai desviar. Você vai sair. Você vai se afastar da presença de Deus. É por isso que muitos saem das igrejas. Porque não sentem arrependimento verdadeiro, mas sentem remorso. Amém? E a tristeza segundo Deus é a que produz arrependimento. Um exemplo disso é o rei Davi. Davi, ele cometeu vários pecados.
vários erros. Assassinou, adulterou, falhou mesmo. E só que aí Davi, ele foi um cara que quando se arrependia, ele se arrependia de verdade. Ele trocava suas vestes, vestia pano de saco, tacava a cara no chão e dizia: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti. Senhor, meus ossos doem por causa do meu pecado. Então Davi, ele foi um cara que sentia a tristeza de que gerava arrependimento verdadeiro. É por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado, apesar das falhas e apesar dos erros. Ele tinha esse verdadeiro arrependimento. O Espírito Santo de Deus, ele é o responsável por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós erramos e sentimos um vazio, uma tristeza que nos é tomada imediatamente, teve até um jovem que falou recentemente, né, quando ele pecava, ele sentia um vazio dentro dele, como se o Espírito Santo se retirasse da presença. Essa tristeza que nós sentimos quando erramos, como se o Espírito Santo de Deus saísse de nós, é a tristeza que produz o arrependimento. É a tristeza que produz a oração genuína. Aquela oração que a gente se coloca de joelhos e diz: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa, reconcilia-me contigo, Deus. É essa tristeza que produz o arrependimento verdadeiro. Amém? Amém. Continuando aqui. Elias, ele foi um cara que passou por tudo isso. E Deus, ele honrou Elias no final da sua vida. Porque Elias, ele não morreu. Elias não morreu, ele não sentiu a morte. Elias foi buscado por uma carruagem de fogo. Desceu do céu e levou Elias. Certo? E Elias é citado novamente no Novo Testamento. Como se ele estivesse numa reuniãozinha ali com Deus, com Jesus. É citado Elias e Moisés, né? Elias, Moisés e pronto. Elias e Moisés. Como se ele estivesse com uma reuniãozinha ali com Jesus. Então ele não morreu. E Moisés também não foi achado o corpo dele, né? Então ele foi honrado até o fim da vida. E não sentiu a dor da morte. Amém? E é isso. Eu queria que você ficasse de pé. Tem problemas